do artigo 103? Bom, de boa, não acredito. Mas se quiserem dar uma lida, tá? Não vejo problema nenhum. Pode ler. Ok? Não, mas isso aqui, exato, isso aqui pode ler. Agora eu vou te perguntar. E central de mandados, senhores? Aí, Val, claro que não tem nada a ver com a gente, não é isso? Sacou? Senhores, pode cair com fé, artigo 105 e seguintes. Vamos juntinho? Bora. Julgou. As atribuições da central de mandados instituídas na comarca de Belo Horizonte serão cumpridas na comarca do interior pela contadoria ou por servidores designados pela direção do foro. Então, o que se estabeleceu em termos organizacionais? Aqui em Belo Horizonte eu tenho a chamada central de mandados, não é isso? No interior, esse serviço que é da central de mandados ficaria a cargo da contadoria e tesouraria ou por alguns servidores designados, não é isso? Pela própria direção do foro. É uma forma de eu organizar os trabalhos, inclusive, de quem? Dos oficiais de justiça da comarca. Tem que ter alguém que centraliza, não é isso? Tem que ter alguém que coordena esse trabalho. Em BH, insisto, central de mandados, comarcas do interior, julgou 105. Contadoria, tesouraria ou por servidores designados pela direção do foro. 106 pode guardar. Atribuições das centrais de mandados. Receber os mandados. Até porque quem redige é quem? O escrivão na respectiva secretaria. Então, o escrivão não passa direto para o oficial de justiça, não. O escrivão manda para central de mandados. Vão coordenar os trabalhos, não é isso? Então, vamos lá. Julgou 106. São atribuições das centrais de mandados. Claro, receber os mandados, assinando o protocolo da Secretaria de Juízo, confirmando que você recebeu. Depois de receber, entregar aos oficiais de justiça, mediante carga, os mandados distribuídos. 3. Receber os mandados devolvidos pelos oficiais, entregando às respectivas secretarias de juízo até a data designada para os atos processuais a que se refiram, observando os prazos especificados para cumprimento dos respectivos mandados. Então, já deu para ver no item 3 também o dever de fiscalizar, não é isso? O cumprimento dos mandatos pelos oficiais de justiça, comunicando imediatamente à direção do foro qualquer irregularidade no seu trabalho oficial de justiça, ok? Para as providências administrativas cabíveis. O seu trabalho é altamente fiscalizado. 5. Designar outro oficial de justiça para cumprimento dos mandados, quando o primeiro para o qual houver ocorrida a distribuição estiver impossibilitado de cumpri-la, obedecendo à conveniência do serviço e à necessária urgência. E, por fim, verificar, antes de devolver os mandados à secretaria, se foram devidamente cumpridos, se foram devidamente cumpridos nos termos da determinação judicial. Senhores, não é difícil ver as atribuições das centrais dos mandados. É só pensar na dinâmica, não é isso? Que vai ser feita em razão do ato a ser cumprido por você, oficial de justiça. Então, vamos de novo no início e pegar essa linha de trabalho, que é a linha a ser desenvolvida, e as atribuições estão aí dentro. Vamos lá. Central de mandados. Recebe todos os mandados. Faz uma distribuição, observa, não é isso? Entregando aos oficiais de justiça. E vai receber de volta. Você não devolve em secretaria, não. Você devolve na central de mandados o seu mandado ali devidamente cumprido, ok?
e depois ele remete para a secretaria do juízo. Então, os 3 primeiros é a dinâmica convencional. Recebi da secretaria, mediante carga, assinei o recibo, distribuir para os oficiais de justiça correspondentes, cumprido pelos oficiais de justiça, eu recebo de volta e encaminho para a secretaria. Mas eu tenho o dever exato, eu tenho o dever de fiscalização. E aí esse dever de fiscalização acaba caindo nos outros incisos. Julgou. 4. Fiscalizar o cumprimento e dedurar, não é isso? A direção do foro se você fez alguma coisa errada. Tanto que vai designar outro oficial de justiça para cumprimento se o primeiro não der conta, aconteceu alguma coisa, ele estiver impossibilitado de. E sempre antes de devolver, tem que, na verdade, conferir se o serviço está todo correto. Se não, observa, restituindo-os, em caso contrário, aos oficiais de justiça para cumprimento no prazo máximo de 48 horas, porque eu não quero ato nulo. Eu quero o aperfeiçoamento do ato para evitar nulidade. Então, se você devolver um mandado e a central percebe que ali não estaria correto o trabalho que você realizou, volta e faz. Que prazo? 48 horas. Se deixou de cumprir porque está impossibilitado, determina outro. Mandou a pergunta. Sempre vai ter alguém que vai fiscalizar a central de mandatos. Entendeu? Aí eu não sei se vai estar do diretor do foro, que vai fazer ali as verificações necessárias para ver se está andando direito. Claro, na própria coordenação do central de mandatos pode estar cometendo equívocos. Aí provavelmente vai ser o diretor do foro que faria essa fiscalização do bom andamento da central. Senhores, facinho de guardar? Eu recebo da secretaria, distribuo para o oficial e entrego, recebo de volta e remeto para a secretaria. Não antes fiscalizando, não antes sem fiscalizar, se está sendo bem realizado. Porque se não estiver sendo realizado a contento, eu vou dedurar. Vou falar para a direção do foro, esse aqui não está andando legal. Se por uma impossibilidade o oficial não puder cumprir, vamos distribuir para outro, não é isso? E se eventualmente a diligência for mal cumprida, volta e faz. Em que prazo? 48 horas, essa é a ideia, mandou. O oficial, erro dele, por exemplo, intimou a pessoa errada. Não juntou ainda. Não tem juntada. Porque só a juntada quando chega na secretaria. E a central está cercando aqui, embaixo. Verificando, foi mal cumprido. Volta em 48 horas para cumprir. Para só depois mandar para a secretaria, perfeito. Eu só remeto para a secretaria depois de todo esse trabalho de fiscalização em cima do seu trabalho, oficial de justiça. Pegamos a dinâmica? Então, pegando a dinâmica, você pega as atribuições. Facinho? Já decoraram? Facinho, é só lembrar da dinâmica, bicho. Recebe, distribui para o oficial, recebe de volta, manda para a secretaria. E ao mesmo tempo fiscaliza, dedurando se tiver algum erro, ok? Se está impedido de cumprir por um motivo qualquer, redistribui para outro. E se a diligência voltou sem estar devidamente aperfeiçoada, manda fazer em 48 horas. Essas são justamente não só as atribuições, mas a dinâmica, não é isso? Do próprio trabalho a ser desenvolvido na central de mandatos. Manda. A ideia é que já chega na secretaria depois de toda essa fiscalização na central. Entendeu? Claro que podem passar situações equivocadas, pode e acontece, porque o ser humano vai ser falho não só no cumprir do mandato, mas também na possibilidade de fiscalização. Então, claro que muitas vezes chega na secretaria mandados com situações equivocadas, mas tudo isso é feito para não chegar. Tudo isso é feito para que quando a secretaria for fazer a juntada, a gente tenha um ato devidamente cumprido, para não prejudicar o bom andamento dos atos sequenciados do processo. Legal essa dinâmica, senhores?
Mandou. Belo Horizonte, sim, central de mandados, mas também vale para o interior. Vale também para o interior. Porque, tanto que aqui fala no plural, as centrais de mandados. Eu estou pensando lá no tesoureiro ou naqueles servidores designados pelo diretor do foro interior, também realizando a mesma dinâmica. É uma tentativa de aperfeiçoamento dos atos do Poder Judiciário. Poderia ter um exemplo de saída da comarca, por exemplo, quando é a cidade ao lado, por exemplo, eu pedi um oficial de cá para ir lá, né, fazer o serviço lá. Aí passaria a ser comandado. Não, observa. A pergunta está envolvendo aqueles atos do oficial feito fora da territorialidade. Você pode, numa comarca de mesma região metropolitana, outra, não é isso? Realizar o ato, ser oficial de justiça. Pode, mas você volta para a sua central. Sempre você está respondendo ao seu juiz, você sempre está respondendo à sua central de mandados, independentemente em que lugar esse ato seja realizado. Sempre essa é a ideia. Pegamos? Parágrafo único desse artigo. Lembrando que nós estamos no artigo, só para confirmar aqui, já não preciso dizer da importância do danado, né? Ok? Parágrafo único desse artigo 106. Deixa eu pegar aqui direitinho. Pronto. São atribuições do servidor responsável pela central de mandados acompanhar as atividades da central de mandados em sintonia, olha que legal, com a direção do foro, sugerindo melhorias alternativas para a melhoria do serviço, dirigir os serviços a cargo dos oficiais de justiça e demais servidores afetos à central de mandados, inclusive supervisionar a organização de escala. Isso é muito mais administrativo e processual, mas tem que saber, tá? Sugerir instauração de expediente administrativo para averiguar incapacidade física ou moral do servidor, sacou? C. Sugerir ao diretor do foro suspensão da marcação do período de férias do servidor que se encontrar injustificadamente em atraso ou em acúmulo de serviço de sua regulamentação. Deixa eu perguntar para vocês, senhores. Quem tem que ser seu maior amigo? O seu juiz, o diretor do foro ou o servidor responsável pela central de mandados? O servidor responsável pela central de mandados. Ele que vai marcar suas férias. Ele que vai falar com o diretor do foro se você está andando bem ou não. Ele que vai falar, suspende as férias desse cara, que o serviço dele está acumulado. Beleza? Então, esse tem que ser o seu grande amigo, por favor. Correto? Manda. Eu não sei. Esse negócio do oficial de justiça em alguns lugares ter ponto e outro não tem, de boa, não tem menor ideia, cara. Entendeu? Não tem a menor ideia. Entendeu? Não sei como é que funciona isso, não. É, isso aí, cada comarca regula, tem a menor ideia. De boa, entendeu? Se o oficial pode fazer o horário dele, não sei. Entendeu? Você tem que estar com o seu serviço em dia, velho. Mas você tem que passar no fórum. Sem essa, você não passar no fórum. Então, ó, parágrafo único, jogou para mim. Marca para mim depois, com carinho, dá uma olhada. Quais são as atas, porque o caput está dizendo da atribuição da central de mandados, não é isso? O parágrafo único fala do servidor responsável pela central de mandados. 107. Os oficiais de justiça serão designados para servirem nas diversas regiões, conforme escala elaborada pela central de mandados, submetendo disciplinarmente a direção do foro. Então, há uma escala, não é isso? Elaborada, parágrafo 1º. Vou passar um pouquinho rápido,
porque está mais ligado ao administrativo do que a processo. A escala de lotação a que se refere o caput desse artigo poderá sofrer alterações mediante prévia divulgação das vagas existentes por região. Só um detalhe: Belo Horizonte é dividido por regiões, ok? E cada oficial atua não na comarca de Belo Horizonte, ele atua dentro de cada região, é mais ou menos a ideia, correto? Parágrafo 1º julgou. A escala de lotação a que se refere o caput desse artigo poderá sofrer alterações mediante prévia divulgação das vagas existentes por região para conhecimento de possíveis interessados através de edital a ser fixado na central de mandados, observando os seguintes critérios. Não vou ficar lendo porque não tem a ver com o processo, mas com a área administrativa. Eu acho que vale a pena você dar uma lida, mas estaria um pouco fora daquilo que a gente pensa em termos de conhecimentos específicos de processo civil propriamente dito. Condições gerais para concorrer ao preenchimento de vaga. Dá uma olhadinha para mim, ok? Mas não estou preocupado disso dentro de processo. Poderá fazer permuta, não é isso? Entre as regiões, por favor, me coloque numa que tem o maior número de botecos, mas isso é outra história. E 108, elaborada e aprovada a escala de férias, porque todo mundo gosta, não é isso? Dos oficiais de justiça centrais de mandatos retirarão seus nomes do sistema de distribuição com antecedência de não sei quanto. Parágrafo 1º, 2º. Senhores, aqui leitura basicamente para situações administrativas. O que me interessa é, voltei. Com fé, o artigo 106. Esse realmente está ligado à dinâmica de atos processuais. Pode ser, consequentemente, um dispositivo a ser cobrado, não é isso? De vocês aí nessa caminhada desse concurso público. Dúvidas, senhores, nas atribuições das centrais de mandatos? Só lembrar da dinâmica, não é isso? Então, matamos essa parte também do provimento 61. Vamos continuar garimpando, vamos lá. Porque nós fomos até esse item aqui, ó. Pronto. Dos servidores da Justiça. Artigo 108A fala da lotação e da movimentação interna. Senhores, estamos preocupados com isso em conhecimentos específicos do processo civil? Atos de processo, não. Só dar uma lida até por curiosidade. Beleza? Mas estamos passando. 108C, pulou. Vamos no trabalho de garimpagem aqui, ó. 108D, a movimentação de servidores, que continuem se movimentando. Problema nenhum. 108E, dispensado de função comissionado ou exonerado do cargo. Nem sei o que é isso, ok? Em processo civil F foi revogado, tem gente que gosta. Caberá a GEAPA. Quase o nome de cerveja. Não é isso? H. Em caso de lotação, também não estou preocupado. O I. Também não estou preocupado com ele. O J, muito menos. O K nem sabia que tinha isso. Ok? Então, senhores, pode pular tudo, mas olha só o artigo 109 do que ele me fala. Procedimento, distribuição e registro de feito da distribuição de feito. Senhores, houve um edital preliminar para vocês, não é isso? Depois, quando realmente se publicou o edital definitivo, surgiu a lei de custas, o provimento de custas, e surgiu mais uns 2 itens falando de distribuição, que eu nem sei porquê. Mas se houve essa ênfase toda no ato de distribuição, está na hora da gente ter o cuidado com a distribuição dentro do provimento 61. E sempre que possível, aquele paralelo, não é isso? Com o Código de Processo Civil, julgou o artigo 109 do provimento 61, distribuição de feitos. Para controle e registro, todos os feitos, inclusive de vara única ou privativa, serão distribuídos e cadastrados no SISCOM. Segundo o Código de Processo Civil, todo processo está sujeito a distribuição. Falso ou verdadeiro? Vamos lá? De novo, voltei. Voltamos.
segundo o Código de Processo Civil. Todo processo está sujeito à distribuição.